Olá, meus amiguinhos. Começamos 2025 com tudo. Mago Uriel 100% agora na espiritualidade. Eu venho aqui estar falando para vocês como funcionará agora o meu grupo de assinantes estudo da Escola Iniciática Azazel. O nosso grupo iniciático, o WhatsApp de estudos, já iniciou há 8 meses atrás. Você teria que pagar R$ 40 por mês desde o início do curso para começar a estudar Grimórios. Eu passo a lição da semana, dou o material em PDF para você estudar as páginas da semana e uma live exclusiva para esse grupo eu faço uma vez por semana, que é passando a resenha desse estudo, passando também não só o que está ali, mas toda a minha prática, anos de prática, acrescento ao que está ali no Grimório, ensinando a galera da forma correta, certo? Se você entrar agora no meu grupo, você vai entrar já com 4 Grimórios estudados. Em primeiro lugar, nós já estudamos o mais pedido, que é o Ars Goécia, que é a Goécia Salomônica. Depois estudamos Arbatel, magia com os seres olímpicos, né? Depois estudamos todos eles profundamente, tá? Não é só ler o que está ali, ensinar um pouquinho, não. É profundamente. As pessoas têm relatado que é o curso mais aprofundado até agora que eles já constataram. Alguns já tinham feito com outros fraters, não desmerecendo o trabalho de ninguém. Aqui meu trabalho é assim. Os outros vendem cursos, a maioria por PDF, tu compra e estuda por conta. Não. Eu aqui dou o PDF para você estudar e eu ensino para você ao vivo, tirando as suas dúvidas também no final da resenha. Eu abro ali uns 20 minutos para a pergunta da galera que está online comigo assistindo ali pelo chat ali, né? E esse conteúdo que eu passo para vocês é inteiramente ao vivo, cara a cara, face to face, ok? Já estudamos 4 grimórios profundamente, que foi o Goécia Salomônica, Arbatel, magia com seres olímpicos, Grimório Verum, que é complicadíssimo. Se você não ter um curso desse, você jamais pode nem abrir aquele grimório, porque é um grimório que está pela metade. Se você não tiver um mentor para te ensinar a fazer a magia com o Grimório Verum, você vai se lascar. Agora estamos estudando profundamente, que é o quê? Que é a Bíblia de qualquer mágico, né? Que é um dos livros mais importantes, que é o Dogma e Ritual da Alta Magia, do Eliphas Levi, né? Esse livro aqui, ó. Estou ensinando para eles agora detalhadamente o Dogma e Ritual da Alta Magia, Eliphas Levi. Por que ele é importante? Porque isso aqui é um tratado de magia, como um mago cerimonial de alta magia deve ser, como deve ser seu caráter, como deve ser suas atitudes, como deve ser a relação dele com o cosmos, com o universo, com o eterno, para ele ter sucesso na magia, para ele ter legalidade, para ele ter autoridade sobre qualquer espírito, sejam anjos, demônios, daimons, djinns, qualquer coisa. Então esse é o beabá da magia. Mas por que é o beabá? Porque Eliphas Levi foi antes de Samuel Liddell e Aboldin Down, foi praticamente o último mago medieval. E ele catalogou ali coisas que ele aprendeu com Papi, coisa que ele aprendeu com Agripa, coisa que ele aprendeu com Franz Bardon, coisa que ele aprendeu com Tritêmios, e etc. Com John Dee também, conceitos de John Dee e Edward Kelly, que foram os que catalogaram a magia enoquiana. Tá? Hermes Trismegisto, conceito de magia hermética, cabala hermética. Então, o Eliphas Levi, ele juntou tudo que ele já tinha lido nos mosteiros e colocou num Dogma e Ritual da Alta Magia, que aquilo ali é a Bíblia do mago. Então, nós estamos estudando isso agora. Você paga R$ 40 por mês para entrar, só porque como já temos 8 meses de grupo, você vai ter todo esse conteúdo para você rever, porque você consegue rever pelos links do meu grupo todas as aulas passadas, ok? Então, o que acontece? Você teria que pagar R$ 320, porque são 8 meses de R$ 40. Mas agora eu estou fazendo o seguinte, a partir de 2025, quem entrar em 2025 daqui para frente, paga para entrar R$ 300 e no próximo mês paga 40. Não vai pagar 300 de novo igual membros fizeram, e daí eu tive que devolver o dinheiro para eles. Presta atenção, você entra agora no meu grupo, R$ 300,
e tem 4 cursos aprofundados de magia. É muito barato, é de graça, tá? E depois, nos próximos meses, é só R$40. Então, não perca tempo se você quer aprender magia de forma correta, fazer a magia da forma correta, não fica aí batendo cabeça. Vem aprender com quem sabe, ok? Tá aí o meu convite para vocês em 2025. Vem fazer parte do meu grupo de estudantes, de magos neófitos, na minha escola iniciática Azazel. Um abraço e que a paz de nosso Azazel fica com vocês. Bem-vindos, gafanhotos, ao mais novo vídeo desse canal. Hoje eu vou falar para vocês uma dica importantíssima, que é uma dica que vale ouro. São essas dicas que fazem total diferença na vida magística de vocês, no sucesso da magia de vocês, na autoridade que vocês vão ter no mundo espiritual, a autoridade sobre os espíritos, seja qualquer tipo de espíritos, nos céus, na terra, ou espíritos que estão mais e mais nas profundezas do Hades. Porque não existe inferno, né? Sabemos que aquele inferno cristão não existe, vamos chamar de Hades, né? Em submundos que servem de abrigo, de calabouços para almas pesadas, almas trevosas que estão lá, ok? Vamos começar esse vídeo direto ao ponto, para falar, eu dar a dica para vocês, o caminho das pérolas, que eu recomendaria para vocês, porque eu vejo muitas pessoas hoje numa modinha que é a Goécia, tá? Não desmerecendo a Goécia, que é o meu carro-chefe, que é o sistema mágico que eu mais gosto de trabalhar. Porém, a Goécia, ela tem os seus certos perigos. Já falei em vários vídeos que não tem perigo, mas tem seus certos perigos. Num modo superficial, não tem perigo. É um sistema mais equilibrado, que eu considero a Goécia, pelas proteções que tem, pela autoridade e pela egrégora que dá suporte para o mago, para ele fazer o ritual e não atrair ali outros tipos de espíritos, que são vampirizadores, que são espíritos obsessores, etc. Isso eu já falei para vocês, já ensinei. O sistema mágico mais equilibrado é a Goécia. Porém, a Goécia, ela não tem certas travas que limitam o mago. O mago pode pegar, fazer uma Goécia e, de certo ponto, cair nas suas futilidades e usar a Goécia para o mal. Ah, mago, mas você falou que os Daimons trabalham dentro de uma linha de Tiferet, de justiça. Sim, isso é verdade. Tem vários Daimons ali que provavelmente nem pegariam um trabalho de injustiça. Porém, como eu já expliquei para vocês, que tudo é baseado no equilíbrio, existem 36 Daimons que são praticamente de linha, já ensinei isso aí, né? Que são de mão direita, e são 36 Daimons ali dentro da Goécia que são de linha esquerda. Isso dentro de uma árvore clifótica. Porque você pode, dentro mesmo de uma árvore clifótica, na árvore da morte, você fazer o bem. E você pode fazer o mal. Ok? Agora, você numa árvore da vida, você só pode fazer o mal se for extremamente dentro da linha de Tiferet da justiça, para fazer que o bem prolifere no planeta. Por exemplo, um caso de justiça muito grande, né? Que uma nação inteira, o seu bairro ou sua família está sendo oprimida por um opressor que vai acabar destruindo a sua vida, sua família, seus animais, roubando suas terras. Você deixaria isso? Você poderia usar um anjo, que é dentro da linha da árvore da vida, para tomar a frente daquela situação. Ok, vamos fazer o mal contra aquela pessoa dentro da árvore da morte. Então é relativo, é como uma arma, seja uma espada, né? Na época dos ninjas, na época dos medievais, o machado viking. Você pode tanto fazer o bem com aquele machado, proliferando o bem na face da terra, a justiça, ou fazer o mal. Assim é a Goécia, certo? Então agora eu vou falar de um sistema mágico que, para mim, ele é o mais eficiente, mais simples e mais eficaz, e que não tem nenhum perigo de um gafanhotinho iniciante começar fazendo.
Tanto é que as ordens iniciáticas, quando você vai estudar em uma ordem iniciática, ocultista, sempre vão falar para você começar mexendo com anjos, mexendo com a árvore da vida, para depois descer na árvore da morte. Eu já vi youtubers aí famosíssimos ensinando que primeiro você tem que começar com a árvore da morte. Meu amigo, você já é um ser fora da espiritualidade, está entrando na espiritualidade agora, a caminhada começou agora. E aí você vai dar de frente com os seres clifóticos, que vão estimular em você, a irradiar em você as suas maiores paixões, seus orgulhos, suas futilidades. É difícil. Está errado quem fala isso. O youtuber que fala que você tem que começar na árvore da morte, você vai adentrar dentro do abismo da escuridão, você não está pronto para ainda descobrir a sua escuridão, né? Seus demônios internos, lutar contra eles e vencê-los através da sabedoria, né? E você vai se perder naquele abismo, não vai se achar nunca mais. Provavelmente essa é a recomendação que eu dou. Então, o sistema mágico que eu considero extremamente eficaz, seguro e para iniciantes, com uma complexidade zero. Eu sou muito sarcástico, vocês sabem que eu gosto de piadas aqui no meu YouTube. É que eu não sou arrogante, eu gosto de fazer piadas. Eu vou fazer uma piada agora. Esse é um sistema mágico que qualquer idiota pode fazer. Essa é a verdade. E que sistema mágico é esse, Maguriel, que o senhor recomenda nós começarmos na magia, adentrarmos no mundo da magia, para entender o que é um sigilo, entender o que é uma vela, entender o que é um incenso, entender o que é uma taça com água, né, representando os 4 elementos, fogo, terra, água e o ar, representando o que é um triângulo, representando um círculo e etc. Nomes sagrados. Qual é o sistema mágico que o senhor indica? É esse que eu vou falar no vídeo agora. Você que não deixou o like aí, não esquece, ajuda com o seu like, que ajuda muito na proliferação do meu canal para outras pessoas conhecerem. Bota seguir também o canal se você não segue, tá? E compartilhe o vídeo. E não se esquece, eu fiquei muito tempo sem postar vídeo, confere se teu sininho ali tá ativado para todas as notificações, ok? E outra coisa, antes de continuar esse vídeo, eu vou deixar agora aqui, nesse exato momento, agora aos 7 minutos, o meu Instagram, porque eu tô com pouco seguidor lá, não tinha tempo para trabalhar aquele meu Instagram, mas aquele Instagram vai ser de função primordial, porque lá eu vou estar fazendo stories diários, reels diários. A qualquer momento eu posso puxar aqui e responder uma pergunta, é muito mais prático. Então eu quero fazer a migração da galera aqui do YouTube pro Instagram, que no YouTube fica esses 2 vídeos semanais, mais uma live semanal, e lá todos os dias eu posso estar falando com vocês. Então sigam, né? Tá ali o meu Instagram, já apareceu, já vai agora, tá? Pode pegar, pausar esse vídeo, pausa o vídeo, vá lá no seu Instagramzinho e digita lá, Uriel_Mago, e já me segue no Instagram para não esquecer, que depois deixar pro final você vai esquecer. Eu quero bombar aquele Instagram pra gente começar a ter um contato diário maior, ok? Então sigam lá e ajuda o Maguriel agora a trazer essa galera do YouTube e levar lá pro Instagram, ok? Agora, para não perder o foco aqui no nosso vídeo, né? Estava falando que qualquer idiota pode fazer esse grimório que eu vou falar aqui agora, que é importantíssimo, porque ele é um grimório que, em primeiro lugar, ele foi transcrito por Cornélios Agrippa. Então, se já foi transcrito e outorgado e, digamos, legalizado por Cornélios Agrippa, indicado por Cornélios Agrippa, então pode ter certeza que dali vem coisa boa, né? Então, assim, Agrippa ali nos ensina muitas coisas nesse grimório. Esse grimório é um grimório fantástico, porque ele é muito simples de fazer. Se você quiser pedir um pedido injusto, o seu pedido não vai ser atendido, ou seja, você não vai fazer o que você gostaria de fazer, assim, não atraindo para você uma coisa chamada karma. Esse karma vai
e volta. Você faz, agora você tem que pagar. É a balança de Anubis pesando. É a lei do retorno das nossas leis herméticas, né? Tudo que vai e volta. Então, assim, esse grimório é muito simples, por quê? Porque você pode fazer o seu ritual apenas com o sigilo do espírito, uma vela, um incenso e a oração do espírito. Simples assim. No primeiro dia, no primeiro horário, no primeiro horário do dia planetário desse espírito. Qual é o primeiro horário? É na hora que o Sol nasce. Cada região tem seu horário. Isso aí já tem vídeos meus explicando. Vão maratonar e vocês vão aprender. Então, assim, qual é esse sistema mágico que eu recomendo como o melhor de todos, inclusive no meu grupo de assinantes? Se você não faz parte, vem fazer parte, você está perdendo tempo. Muitas pessoas ali já estão em outro nível de magia, outro nível de evolução, tá? Qual é esse grimório aí que nós já estudamos profundamente no meu estudo no WhatsApp ali da Escola Iniciática Azazel? É o Arbatel. O Arbatel é magia para iniciantes, para pessoas que têm medo de fazer invocação, não sabe tanto, tem medo de se dar mal. Esse é um grimório que vai te ajudar muito a dar os seus primeiros passos corretos na magia. O Arbatel é muito simples, como eu falei há pouquinho tempo atrás, né? Por exemplo, digamos que você quer fazer um ritual é o que é o mais interessante, você está iniciando a sua caminhada magística, você vai fazer o seu ritual para pedir a um espírito, seja um daimon que está pensando aí, um Lúcifer da vida, um Paimon, você não vai conseguir de começo. Você tem que ter autoridade e legalidade. Então você começa com Arbatel e você evoca o espírito olímpico do planeta Mercúrio. Por quê? O planeta Mercúrio é o quê? É inteligência. Você vai aprender oratória, comunicação, falar melhor, sua dicção vai melhorar, as suas palavras, o teu vocabulário vai aumentar. Por quê? Porque tudo isso esse espírito vai te instruir, te intuir não tinha vontade de ler muitos livros, não gostava, mas agora você vai ficar sedento, você vai ficar irradiado com essa energia de sede por sabedoria. Por exemplo, o espírito de Mercúrio, né, é Ofiel. Então, no Arbatel tem ali o sigilo de Ofiel, que não é um sigilo, é um talismã, ensinam errado, eles fazem como sigilo de Daimon, mas se você quer saber fazer o Arbatel da forma correta, vem estudar no meu grupo de WhatsApp que eu vou ensinar corretamente. Os gafanhotos acham que é para fazer um sigilo. Não é, já não vai dar tão certo como é o correto. Tá? Você vai pegar o símbolo de Ofiel, tá? Você vai fazer da forma correta como eu ensino no meu grupo de WhatsApp, certo? No horário do nascer do Sol, no dia de Mercúrio, que é quarta-feira, o que você vai fazer? Você vai estar com esse sigilo, que não é um sigilo aqui, é diferente, eu ensino lá como é que faz, tá? Você vai estar com esse sigilo, você vai ter a oração para Ofiel, tá? O conjuro de Ofiel. No primeiro nascer do sol da quarta-feira, você evoca o Ofiel. E aí, ou seja, você vai pedir sabedoria, vai pedir... vamos dar um exemplo, você vai pedir que você melhore sua oratória, você quer passar num concurso, peça para o Ofiel. Você vai abrir sua mente, você vai estudar, você vai ter que fazer sua parte. Ele vai abrir a tua mente, você vai ter um entendimento muito maior, as coisas vão ficar fixadas na sua mente, sua memória fotográfica, você vai lembrar no dia do concurso, por exemplo. É um pedido justo, né? Isso. Então, assim, isso é um exemplo de um pedido justo, uma magia muito simples. É só ter o selo do Ofiel, uma oraçãozinha no nascer do sol e uma vela branca. Incenso de mirra, mirra é essencial, sândalo também, mas isso eu ensino no meu curso. Não vou usar aqui, senão o vídeo vai ficar enorme, tá? Agora sim, Gabriel, mas e se eu usar eu quero para justiça, eu quero destruir aquela pessoa que está ferrando a minha vida, eu posso usar os espíritos olímpicos? Pode, você pode usar os espíritos olímpicos como magia de ataque. Porém, é o seguinte, digamos que você acha que está dentro da linha da justiça, mas aquela pessoa fez mal para você porque você merece, mas você não sabe que merece.
Mas você merece. Você fez alguma merda lá que você achava que estava certo, mas acabou prejudicando uma pessoa que depois ela te prejudicou. Agora você não se lembra, agora quer atacar aquela pessoa. Você não está dentro da lei da justiça. Por isso que sempre antes de fazer um ritual, tem um jogo oracular para saber se aquela pessoa está falando a verdade mesmo. Eu não faço ritual só porque a pessoa me falou algo, né? A maioria, 90% dos magos fazem isso. Então, você pode fazer esse trabalho. Aí você usaria que espírito, por exemplo? O espírito de Marte, que é o espírito marciano, de guerra, destruição, seria Faleg. Você faz o sigilo de Faleg, dia e hora de terça-feira, que é o planeta Marte, no horário do nascer do sol, a conjuração, a vela branca e o incenso. Pode colocar também uma taça de água, tá? Isso eu ensino lá perfeitamente no meu grupo de WhatsApp, nossos grupos de estudos. Então, se você vai usar a Faleg para atacar aquela pessoa. Agora, eu dei um exemplo que você não estava com a justiça nas suas mãos, você não poderia ter feito isso, mas você evoca a Faleg para fazer essa destruição contra essa pessoa. Sabe o que vai acontecer? Nada. Nada, zero, não vai acontecer nada. Você vai terminar o ritual, acontece ali, blá, 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 e não vai acontecer nada na cabeça daquela pessoa. E, como o Faleg não pegou o seu caso, você não acumula karma para você. Mesmo que você tenha dado atenção, você não fez. Então é um sistema seguro, é a prova de idiotas. Ó, esse sistema é a prova de idiotas, que eu vejo muito aí fazendo merda e mais merda. Entram na Goécia só para fazer merda. Aí acabam com a sua vida. Acabam destruindo sua vida. Diz, o Daimon lá me ferrou. Não é que ferrou, filho. É você que se ferrou sozinho. Você tinha um revólver. Você foi para ali na emoção querer sair atirando. O que aconteceu? Se você fazer isso na vida real, você não é polícia? A polícia vai vir atrás de você. É capaz de ir preso ou quem sabe ainda acabar 7 palmos. Então assim, tudo tem uma consequência. Só que esse sistema, ele é seguro. Ele é a prova de idiotas. Então você vai começar na magia, você não sabe ainda como começar, eu indico esse sistema mágico, porque ele tem esses tipos de travas de proteções, tá? Diferentemente de uma Goécia, que é a intermediária. Eu coloco assim, ó, Arbatel para iniciar, próximo passo, Goécia, e por último, mas muito por último, quando já tiver uns 7 anos de prática de magia por aí, você ir pro Grimório Vero. Aí o Grimório Vero a chapa esquenta, porque daí já são acordos que são difíceis de quebrar, porque ali tem pergaminho, você bota sangue, você vai queimar o pergaminho, isso vai transmutar alquimicamente para o mundo espiritual, o teu contrato vai estar do outro lado. E nem é pacto ainda. E aí, quando pior, tem gente que faz pacto no Verum, de emoção, sendo que daqui 4, 5 anos a cabeça muda e não quer mais continuar com aquele pacto. Aí já era. Então, assim, o Verum eu descarto. Inclusive, esses 3 estão devidamente passados por mim no nosso grupo de estudos Escola Iniciática Azazel. Eles sabem profundamente fazer esses 3 grimórios: Goécia, Arbatel e Grimório Verum. Então, se você tem dúvidas, tem medo de fazer cagada, entra pro meu grupo de WhatsApp que você vai aprender perfeitamente a fazer esses rituais. Os espíritos olímpicos, eles são fantásticos, porque evitam de você fazer merda. Eles não vão fazer aquilo ali. E pronto, e não fazem nada com você. Deu. Eles só vão um mero idiota humano querendo fazer merda. Volta pro meu lugar. E deu. E não vai conseguir mais evocar ele, tá? Essa é uma dica que eu dou da prática que eu sei, que já ouvi de muita gente que foi tentar fazer e se deu mal, não conseguiu mais nem evocar. O espírito nunca mais voltou. Viu que era um idiota, não voltou mais. A não ser que depois de um tempo ele mude, daí ele chame da forma correta e vai dar certo, tá? Os espíritos olímpicos, eles são assim, por exemplo, eu vou dar uma prévia aqui para vocês. Por exemplo, o espírito olímpico de Sol é Ok. O espírito Sol da Lua, por exemplo, é Fu. O espírito olímpico de Marte, como eu falei agora, é Faleg. O espírito olímpico de Mercúrio é Ofiel. O espírito olímpico de Júpiter é Betor. O espírito olímpico de Vênus é Hadit. O espírito olímpico de Saturno é Aratron. Por exemplo, vou dar mais um dado para vocês. O Arbatel, ele é um grimório tão fantástico, passado por Agripa, que ali tem os 49 aforismos. O que são os 49 aforismos? São 49 recomendações, como deve ser um mago. Então são 7 aforismos de 7
tipos de alforismos diferentes. Por exemplo, existem, não é assim, mas vamos lá, tem alforismo, preparação do magista, imprescindível. Então são 7 leis que, alforismo 1, alforismo 2, 3, 7, depois é o outro alforismo. Então é assim, é uma caminhada que ele ensina como deve se portar o mago, como deve ser a conduta do mago, qual a atitude, o que ele deve fazer antes dos rituais, está tudo ali nos 49 aforismos, tá? Então assim, se você lesse esses aforismos, por exemplo, esse gafanhoto que eu dei um exemplo, que ele foi fazer Arbatel para fazer cagada, que o espírito nem fez, se ele tivesse lido os aforismos, ele nem teria pedido aquilo, porque ele já teria visto que ele está fora da casinha, não ia dar certo. Então, como se formula a mentalidade, a postura e a identidade de um magista com sucesso no mundo espiritual? São essas recomendações, como Agripa nos dá, como Levi no Dogma e Ritual da Alta Magia nos dá, né, Eliphas Levi, e outros magos também medievais já nos deram também, tá? Tritêmios e etc. Então, assim, inclusive também, assim, eu tenho um dado aqui para dizer para vocês, se vocês estudarem profundamente o Arbatel, vocês vão entender a função dos espíritos olímpicos, tá? Os espíritos olímpicos, cada um governa por uma era de 490 anos o planeta Terra, regendo a função de governar a lei da justiça, por exemplo. Quando uma pessoa merece cair e ter um acidente de moto, foram eles que fizeram, por exemplo. Isso é o que é ensinado no Arbatel. Uma pessoa que está sendo oprimida desgraçadamente e vem uma intervenção milagrosa na Terra e cessa essa injustiça e acaba acontecendo um milagre que aqueles outros lá acabam morrendo, acabam acontecendo alguma coisa, são os espíritos olímpicos. Quando você vai fazer uma magia de ataque a uma pessoa que não merece, quem protege aquelas pessoas são os espíritos olímpicos. Isso é o que ensina o Arbatel, por exemplo. Isso aí é um detalhe que vocês não sabiam. É pequeno, não importa tanto, mas é legal vocês saberem a função do espírito olímpico, tá? O espírito olímpico também, por exemplo, vou dar uma informação para vocês. A cada 490 anos é uma era de governança de um espírito olímpico no planeta Terra. Estamos vivendo hoje pela regência do espírito olímpico Ofiel na Terra, que é o espírito de Mercúrio. Isso começou mais ou menos lá em 1900 e alguma coisinha. E não diferente disso, vocês notaram que a partir do ano 1900 começou as revoluções industriais. Por quê? Porque é a era da inteligência, a era da comunicação. Saímos do jornal, daquele negócio do navio lá que fica lá o tic-tic-tic-tic dando... Esqueci como é que é o nome daquele negócio lá. Das antigas lá, da guerra, né? Que eles faziam contato com aquele pontinho lá. E hoje temos o quê? Temos a comunicação no YouTube, temos a comunicação por telefone, WhatsApp, chamadas de vídeo. Se isso daí não é uma intervenção de Ofiel, para que nessa era esteja essa expansão de comunicação, inteligência, muitas descobertas sendo feitas, né? Tecnologias fantásticas, isso é prova de coisa que a Agripa já escreveu em 1700 e pouco, por exemplo, né? Então é incrível que isso aconteça. Não diferente, tem eras que vai fechar o pau. Vai fechar o pau, é a hora de fechar o pau, acabar aquele país, aquela civilização está oprimindo aqui, está querendo conquistar o mundo, aí paf, vem a era de, por exemplo, Faleg, por exemplo. Tá? Só que assim, não confunda o espírito olímpico com o espírito planetário. O espírito planetário é outra coisa, é algo mais superior ao espírito olímpico. Por exemplo, o espírito olímpico de Mercúrio, como eu falei até agora, é Ofiel. Porém, o espírito planetário de Mercúrio é Rafael, é o arcanjo Rafael. Mas Rafael é da cura. Não, mas o Rafael também é da comunicação, é da inteligência, não é só da cura. Mas vocês notaram também que a ciência, a inteligência, a comunicação e a medicina evoluiu assustadoramente nesse século, a partir da regência do planeta Mercúrio na Terra? Então, aí é que tá.
tá? Então tudo isso é explicado através desses grimórios. São detalhes pequenos, mas que fazem diferença num mago que tem mais sabedoria, menos sabedoria. Você tem que entender por que a engrenagem do cosmos funciona, por exemplo. Tá? Então assim, acho que eu falei tudo que eu queria falar sobre esse grimório. Esse é um grimório simples, mas com muita informação. Eu dei só uma pitada para vocês, senão esse vídeo ficaria de 1 hora, tá? Esse grimório é o que eu recomendo para todos que querem começar na magia. Começa com Arbatel, que não vai dar ruim. Beleza? E se você quer fazer parte, pela 1000ª vez falando, né? Não fazer merda, parar de fazer merda, vem entrar no meu grupo do WhatsApp de estudos, que lá eu ensino você a fazer magia da forma correta e de verdade, tá? Vai estar o meu número lá na descrição aqui do vídeo aqui, e também é fácil de me encontrar, tá? Me chama lá no WhatsApp e pergunta como é que faz para entrar no grupo de WhatsApp. Beleza? Um abraço para todo mundo, você que ficou até o final aí, não esquece, deixa o like, compartilha e ativa as notificações todas no seu sininho. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo, e que a paz e a sabedoria de Azazel permaneça conosco.